Olá, meninas e meninas! Estou aqui hoje para falar de um tipo de texto que eu gosto muito. Você já viu, ouviu falar ou leu alguma coisa com esses personagens aí do lado? Eu acho que sim. É conhecido como Turma da Mônica. Eles foram criados pelo Maurício de Souza e são super famosos aqui no Brasil. E é sobre esse tipo de texto que eu vou falar com vocês. As histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são um gênero textual que trazem narrativas, que é um tipo de texto com começo, meio e fim, que tem personagens, que tem narrador, e que nesse caso das histórias em quadrinhos, elas são contadas através de quadros. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem, e se vocês já conhecem, para a gente relembrar de algumas coisas importantes sobre esse tipo de texto. Mas eu queria dizer que a principal função das histórias em quadrinhos é divertir a gente. Eles geralmente são histórias engraçadas que a gente gosta de ler porque a gente se diverte, né? E olha só esse quadrinho aí da Mônica e da Magali, né? Vou dar um tempinho aí para vocês lerem, depois a gente vai comentar. A Marina, né, é a personagem que é toda artista, que sabe desenhar e pintar muito bem. E ela queria pintar um quadro que se chamava A Menina e as Frutas. Só que ela escolheu justamente a Magali para segurar as frutas. E o que acontece quando a Magali segura uma fruta, gente? Ela não resiste, ela come, né? Então, nesse quadrinho aí, ela tá falando que era para ser a menina e as frutas, mas na verdade vai ter que ser só a menina, porque a Magali já comeu as frutas. Algumas características importantes desse tipo de texto é que, além dos quadros, né, os quadradinhos que vocês viram aí antes nesse slide anterior, eles têm muitas imagens, tem histórias que tem quadrinhos que só tem imagens, e para os personagens falarem, a gente coloca os balões de fala. Olha só essa historinha aí do Cascão, que não tem nenhuma palavra, gente, são só imagens. Tem até os balões aí, mas dentro dos balões também não tem nenhuma palavra, só tem imagens. Então vou dar um tempinho para você ler aí, para você entender essa história. O Cascão é muito engraçadinho, né? Porque ele não tem um cachorro de estimação, ele tem um porquinho, né? E aí, gostaram dessa história? Essa é uma história sem palavras. Agora, quero que vocês leiam essa história aí e quero que vocês prestem atenção porque tem vários tipos de balões. Não é igual, né? Em todos os quadrinhos aí, cada quadrinho tem um tipo de balão. Então dá uma lidinha aí. Até a própria Mônica faz uma brincadeira, né? Que ela não lê os pensamentos, mas ela lê os balões. Cada formato de balão, gente, indica alguma coisa. Então, quando você estiver lendo uma história em quadrinhos e você vê ali o tipo de balão, ele já vai te dar uma dica de como que esse personagem está falando, né? Que tipo de comunicação que está acontecendo ali. Quando tem esse balão aí que a borda é toda lisinha, ele é uma fala comum. É como se eu estivesse aqui falando, né, com você. Uma fala que a gente fala assim no dia a dia mesmo. Se o personagem, né, tiver com uma fala aí desse formato que parece uma nuvem, esse tipo de balão indica que esse personagem ele não tá falando, ele só está pensando. Tá só no pensamento dele. Se for um balão pontilhado, tá vendo como esse aí do lado, com cheio de pontilhado, esse balão indica que o personagem está falando baixinho, que ele está sussurrando, falando bem baixinho. Agora, se o balão parecer um raio aí, como esse do lado, quer dizer que o personagem está falando muito alto, que ele está gritando. E essas histórias são muito fáceis de achar nos gibis, né? Existe gibi de super-heróis, existem gibis da Turma da Mônica, existem vários tipos de gibis e os meus preferidos são realmente os da Turma da Mônica, que eu tenho alguns aqui que eu gosto muito e que agora eu vou aproveitar
para ler. Então, aproveita aí na sua casa também, se você tiver um gibi. E se você não tiver gibi aí na sua casa, gente, você pode procurar na própria internet, no Google. Você consegue achar várias histórias em quadrinhos, tá bom? Então, até a próxima aula.